Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Pergunte ao Doutor, um quadro criado aqui pelo escritório para tirar as principais dúvidas dos trabalhadores. Hoje, o nosso tema é auxílio acidente e trouxemos para isso nada mais, nada menos que a sumidade em direito previdenciário aqui do escritório, Dr. Emanuel Dequec. Seja muito bem-vindo, Dr. Emanuel. E, produção, coloca as palmas para o Dr. Emanuel. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor. É um prazer. Aí o doutor exagerou aí, não? Mas tudo bem, vamos aí tentar contribuir. Tá certo, doutor. Vamos lá, vamos começar com a principal pergunta, que acho que é dúvida de todo mundo, né, doutor? Afinal de contas, doutor Manuel, sopa é janta? Não, brincadeiras à parte, doutor, vamos lá. Doutor Manuel, a princípio, né, a gente atende os clientes trabalhistas e muitas vezes a gente vê que ele tem direito ao auxílio acidente e o cliente nem sabe o que é o auxílio acidente. Doutor, pode explicar para a gente o que é o auxílio acidente e como ele funciona? Doutor, resumidamente, o auxílio acidente é um benefício pago pelo INSS de caráter indenizatório para aquele trabalhador que se acidenta e esse acidente gera sequelas irreversíveis. Entendi, né? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Essa sequela, ela tem que causar a incapacidade total do trabalhador ou pode ser parcial, ou ele ainda consegue desenvolver algum trabalho? Sim. Essa sequela é parcialmente incapacitante, né, para o auxílio acidente. E pode ser minimamente incapacitante, não tem um nível de incapacidade, mas ser parcialmente incapacitante e de forma permanente. É uma sequela que é irreversível, né? Não há tratamento e a pessoa, o trabalhador, no caso, vai conviver com isso pelo resto da vida. Entendi. Eu acho que o exemplo mais visível assim seria a amputação de um dedinho, alguma coisa assim, né? Sim. Acho que é mais visível, né? Sim. E aí uma pergunta que sempre fazem aqui para a gente quando a gente está atendendo, né? Isso pode ser tanto durante o trabalho ou só apenas durante o trabalho, ou pode ser um acidente que a pessoa sofreu dentro da casa dela, enfim, na rua? Sim. Esse benefício, ele abrange também esse tipo de acidente. Um acidente doméstico, dentro de casa, a pessoa fazendo uma atividade esportiva, se acidentou, é segurado, ele tem o direito de receber esse benefício. Entendi. Acaba sendo interessante. Aí, uma outra pergunta, né, também, que acho que é interessante fazer e que acaba chegando bastante é: quem tem direito a esse auxílio, doutor Emanuel? Todo trabalhador tem direito. Tá? Trabalhador empregado, pode ser empregado urbano, rural, ou empregado doméstico. Também os segurados especiais, que comporta aí, basicamente o trabalhador em atividade rural, que trabalha no regime de economia familiar. Porém, aí tem uma situação, ele não abrange os contribuintes individuais. Contribuinte individual, aquele que paga o carnê, e o contribuinte facultativo. Esses não têm direito. É uma situação assim, injusta, mas infelizmente até o momento isso não, né? não é Outra possível. questão: quem paga MEI tem direito ao auxílio acidente ou não? Não, né? Não. Ele vai ficar dentro desse pessoal que é contribuinte individual mesmo, né? Exatamente. Legal. E tem um tempo mínimo de contribuição para você estar coberto? Não. A pessoa trabalhou empregado, no primeiro dia se acidentou, já é coberto
pelo seguro. Poxa vida, mas também é muito azar, né? Mas acontece. Infelizmente acontece, né? Às vezes a pessoa não está acostumada com o trabalho, né? E pega um trabalho pesado, enfim, uma ferramenta que não está acostumado a lidar, pode acontecer. Acaba gerando, né? E aí, acho que essa é uma das principais até características do auxílio acidente. Dá para continuar trabalhando e receber o auxílio acidente? Sim, sim. Sim. Esse é o diferencial desse benefício. Por ser de caráter indenizatório, ele visa cobrir o prejuízo da redução da capacidade da pessoa. A pessoa é um benefício pago para quem teve uma redução da capacidade, mas não está totalmente incapacitado. Então, ele pode trabalhar numa atividade menos hostil do que aquela que gerou, eventualmente, aquela sequela, aquele acidente, mas ele pode trabalhar sim. Entendi, muito interessante. Então, o trabalhador ele vai receber o salário dele pela empresa mais o valor do INSS, né? Exatamente. E esse valor no final do INSS, pago pelo INSS, ele entra para um cálculo de aposentadoria ou não? Sim e não. Ele entra para compor o salário de benefício. Tá? Ele é somado e compõe o salário de benefício no cálculo, no período básico de cálculo. Porém, ele não conta como tempo de contribuição. Entendi. Isso no passado foi aceito, havia jurisprudências no passado que entendiam que era possível computar esse tempo como tempo de contribuição. Porém, a jurisprudência recente tem entendido que não é possível contar como tempo de contribuição por ser justamente de caráter indenizatório, né? Não é um substitutivo da renda, e sim um auxílio, né? Como o próprio nome diz, por conta dessa redução da incapacidade. Então, ele pode continuar trabalhando. Entendi. Então, por conta disso, não conta como um tempo de contribuição. Então, deixa eu ver só se é isso mesmo que eu entendi. Se a pessoa recebe auxílio acidente, mas não trabalha, o valor que ela recebe não conta para fins de aposentadoria. É isso, né? O tempo, não. O tempo, não. Não. Para fins de valor, Sim. sim. Legal, interessante. Por fim, doutor, como que é o pago esse auxílio acidente? Como que é feito o cálculo? Não como que é feito o cálculo na ponta do lápis, mas normalmente esse valor é calculado de que forma? Bom, pego aí são computadas as contribuições de julho de 94. Por que julho de 94? Foi quando foi instituído o Plano Real, né, a moeda real, o RV e moeda real lá atrás. Por quê? Porque a partir daí pôde-se fazer um cálculo sem ter que ficar atualizando moedas como era no passado. Entendi. Então, utiliza-se esses salários de contribuição atualizados, soma-se tudo, desde julho de 94 até a data do requerimento do benefício, soma e divide pelo número de meses. Entendi. Esses meses dessas contribuições. Esse resultado, o benefício é 50% desse valor, dessa média. Então, Entendi. é 50% da média desse cálculo. Entendi. Então, a depender do salário da pessoa, acaba sendo um valor interessante, né? Sim. Por exemplo, somado todos os salários da pessoa de julho de 94 para cá, de repente deu uma média de 5, 6 mil reais, ele vai receber do valor do auxílio acidente, 2.500, 3.000 reais. Sim, acaba sendo bem interessante. Fora eventual atrasado também, né? Eventual valor a receber de atrasado, né? Sim. E aí, por último, doutor, e aí é uma dúvida que acaba tendo bastante, para quem já recebe esse auxílio, ele é passível de revisão? Existe alguma possibilidade de revisão? Sim, passível de revisão. De repente, por exemplo, um tipo de revisão, os valores, os salários de contribuição que constam lá naquele documento chamado CNIS, podem não estar corretos. Por exemplo,
o salário real da pessoa era R$ 3.000, mas lá está constando um salário mínimo. Enfim, isso, no final das contas, vai gerar um cálculo menor, um valor diminuto. Então, é possível fazer uma revisão nesse aspecto, por exemplo. Então, Entendi. Doutor Emanuel, muito obrigado, tá bom? Foi muito esclarecedor, agradecemos bastante, temos certeza de que essa conversa, essas respostas que você passou para a gente, vai auxiliar bastante o trabalhador. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, encerramos mais um Pergunte ao Doutor. Para você que tem dúvidas, encaminhe para os nossos meios de comunicação, pelo YouTube, pelo Instagram, e ficamos à disposição. Por fim, sempre busque os seus direitos, tá bom? Não deixe nada para trás. Abraço.